Noite, graça e paz, igreja. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Sim? Se você não tiver com a sua Bíblia, divide com o irmão do lado, ou dá um sinalzinho, um diácono leva para você sua Bíblia, porque é a nossa principal ferramenta, né? Nossa espada. E hoje eu quero te convidar a abrir em Jonas 1. Primeiro capítulo de Jonas. É um livro no qual tenho morado, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, né? Sobre nós morarmos dentro de um livro. E o livro de Jonas tem sido esse livro no qual eu tenho meditado, a gente tem feito nossos estudos aí online, de sexta-feira, em cima dele. Enquanto você vai abrindo aí, Deus colocou algo no meu coração que tem sido um desafio me preparar, tenho orado durante a semana para trazer o seguinte tema para a igreja: quando a igreja dorme. O que nós podemos aprender com a história de Jonas e trazer para nós como igreja, como ensinamento e como desafio? É sobre isso que a gente vai falar essa noite. Irmãos, acharam? Amém? Qualquer coisa a gente vai transmitir aqui também os versículos. Eu queria que você fizesse a leitura junto comigo, no capítulo 1 de Jonas. Amém? Vamos lá? O título é A Vocação de Jonas, a Sua Fuga e o Seu Castigo. Diz assim, ó. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar,
e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Quero pedir para o presbítero Valdemar fazer uma oração, para que abençoe e Deus conduza esse momento. Amém. Então, irmãos, a história de Jonas é muito conhecida por nós. Jonas é conhecido como profeta fujão, não é verdade? Não é uma fama muito boa que ficou de Jonas, não é verdade? Mas eu queria apresentar Jonas para vocês. A gente vê, primeiro eu vou fazer uma introdução histórica, e então a gente vai, no texto, ver ensinamentos para nós como igreja. Primeiro de tudo, no verso 1, olha o verso 1 aí de Jonas. Já começa apresentando quem é Jonas. Ele diz lá: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Mas o que mais nós temos para conhecer de Jonas, além de quem ele era filho? Nós vamos ver que Jonas viveu no tempo do rei Jeroboão II. E esse nome, Jeroboão II, talvez você confunda, porque houve um outro rei chamado Jeroboão também, no Reino do Norte. Nesse tempo, Jonas, ele era profeta no Reino do Norte, porque Israel tinha se dividido ao meio. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Jeroboão I, para nós nos situarmos no tempo que estamos, e depois chegarmos em Jeroboão II, que é o rei aqui do tempo de Jonas. Jeroboão I, ele serviu o rei Salomão. Ele não era alguém de linhagem nobre, ele era um servo de Salomão, um homem competente ali que serviu Salomão, porém, em algum momento da história de Jeroboão, ele tentou dar um golpe, né? Porque ele não estava satisfeito com como as coisas estavam andando no reino. Porque Salomão, no começo de seu reino, ele pediu sabedoria a Deus, e os irmãos conhecem essa história, porém, Salomão se desviou. Se desviou, entrou na idolatria e começou a pecar. E uma coisa ruim, além da grande idolatria que Salomão trouxe para o povo de Israel, também foi a questão dos impostos. Pesados impostos, Salomão cobrava do povo. Então, vendo isso, Jeroboão, ele ficou insatisfeito com a forma como ele conduzia. Se você quiser anotar na sua Bíblia, para você ler depois, lá em 1 Reis, capítulo 11, no verso 26 e 40, você pode anotar e ler depois na sua casa, você vai ver que Jeroboão, ele é exilado para o Egito. Quando ele incita tomar ali o poder, só de pensar, Salomão já pega, ouve e exila ele para o Egito, onde ele fica até a morte do rei Salomão. Mas durante essa história aqui, em 1 Reis, quando ele é exilado, ele recebe uma profecia. O próprio Deus profetiza que Jeroboão seria rei e que haveria uma divisão no reino. Então é uma história muito legal. Então a gente vai vendo que às vezes nós colocamos a conta da divisão do reino de Israel em Roboão, que é filho de Salomão, na verdade. Porque o filho de Salomão, ele teve oportunidade de fazer a coisa certa e ele não fez. Quando ele pediu conselho para os mais velhos, eles falaram para Roboão: olha, seu pai cobrava muito imposto, então diminui os impostos do povo. Só que Roboão não fez isso. E muitas vezes nós colocamos a culpa da divisão do reino em Roboão. Só que se você ler lá, você vai ver que o estopim de tudo não foi o governo de Roboão,
mas foi o governo de Salomão. Por conta da idolatria de Salomão é que Deus se desagrada, então profetiza que Jeroboão seria o rei e que o reino iria se dividir. Então, o que a gente pode aprender aqui nessa introdução é o quê? Que Roboão, tem tão má fama entre nós, ele é filho e resultado de um Salomão desviado. Roboão é fruto de um pai com coração desviado de Deus. Então, foi a idolatria de Salomão que traz isso sobre o povo. E o engraçado é que quando se divide Israel, Jeroboão faz exatamente o que Salomão estava fazendo. Por que pegou o poder, então? Não é assim muitas vezes? Os homens prometem fazer diferente e eles fazem igual. E Jeroboão foi dessa forma. Ele, então, instituiu uma grande idolatria no povo de Israel, um sincretismo religioso muito forte. Porém, Deus derrubou Jeroboão também com o passar do tempo. Então, passam-se alguns reis e chegamos em Jeroboão II, que é esse rei da atualidade do tempo de Jonas. E quem foi Jeroboão II? Aqui eu coloquei que ele reinou 41 anos sobre Israel, e ele foi um dos reis que teve maior prosperidade em Israel. Então foi o tempo que Israel teve mais riquezas, ostentou mais poder, o Reino do Norte. Porém, toda essa riqueza mascarava um problema interno, que era a desigualdade social. Toda aquela riqueza mascarava problemas sociais e uma religiosidade superficial que se criou dentro de Israel. Sincretismo e uma religiosidade rasa. Esse era o contexto de Jonas, de Jeroboão II, um reino rico, com poder, prosperidade, mas com algo maquiado por baixo disso. E Jonas estava nesse contexto, e Deus nessa época levantou profetas para apontar essa discrepância, essa diferença de contextos. Então, quanto poder, quanta beleza, mas por baixo disso, corrupção e pecado. Corria solto ali naquele reino. E uma das coisas que reforçou o reino de Jeroboão foram as conquistas que ele teve, conquistas militares. Como, por exemplo, ele conseguiu subjugar Damasco, e ele também expulsou os sírios da fronteira de Israel. Isso fez, então, com que ele fosse aclamado e visto como um rei com méritos, embora mau, embora corrupto. E talvez a gente enxergue isso nos nossos dias de hoje também. Homens que são aclamados por alguns méritos que eles têm, alguns números, algumas estatísticas, mas que não dizem a realidade da essência daquilo que eles são. E esse é o contexto em que Jonas está, e nós também temos a Assíria. Então havia um conflito com a Síria, sem o A, que é um povo, os sírios, e os assírios, são povos diferentes. A gente às vezes confunde o nome por serem parecidos, mas eles estavam pertinho do outro. E a Síria é um povo que tentou várias vezes subjugar Israel. Mais para frente vai levar Israel em um cativeiro. Depois vai ser dominado pela Babilônia, que também vai levar o povo novamente em cativeiro. Então é sempre assim a história. Um povo dominando o outro. Uma potência se levanta, a outra vai e derruba, toma conta. E assim eles vão mudando de nome, sendo que o sistema é o mesmo. Muda o nome dos reis, mas o pecado e a corrupção é a mesma. E ali, então, nós temos um contexto histórico de conflito entre a Síria e também Israel. E Nínive, onde que Nínive ficava, irmãos? Alguém sabe?
Na Síria. Nínive ficava na Síria. E eles eram vistos como um povo mau. Eu coloquei ali algumas práticas de tortura que eles tinham lá em Nínive. Furar os olhos, esfolar vivos e arrancar partes do corpo de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. Essa era uma das práticas dos ninivitas. E qual é o povo que Deus manda Jonas ir pregar? Os, os ninivitas. Então, olha só, eu dei toda essa volta para você entender a complexidade da sociedade de Jonas, entender a complexidade de com quem Jonas estava lidando. Será que você teria coragem de ir fazer diferente de Jonas e pregar para o teu inimigo em vez de fugir? Será que nós faríamos diferente? Então, irmãos, nós vemos então no verso 1 e 2, Deus chamando Jonas, e eu quero fazer uma pergunta. Você já tentou fugir de Deus? Muitas vezes é fácil para mim, para você, olharmos para quem está fora da igreja, olhar para quem está nos bares, para quem está em casa, e dizer que aquela pessoa está desviada, que está longe de Deus. É muito fácil a gente julgar o irmão lá fora, que está numa situação, em um vício, na bebida, no cigarro, nas drogas, e achar que nós estamos livres. Porém, quem estava fugindo aqui era Jonas. E vamos combinar, Jonas era crente. Vamos dizer, nos dias de hoje, Jonas seria cristão. Então, não é só quem está no bar e no mundo que está fugindo de Deus, mas muitas vezes nós, estando na igreja, estamos fugindo de Deus. E não está falando para a pessoa lá de fora, está falando para você que está no banco, para você que é igreja. Você está fugindo de Deus? Porque Jonas era profeta e fugiu. Tem muitos presbíteros, diáconos, pastores, apóstolos, né? Quantos apóstolos temos? 12 mudaram o mundo. Hoje temos mais de 8.000 apóstolos, e por que não há uma mudança no mundo igual? Hoje, será que você está fugindo de Deus quando você foge da sua vocação, do seu chamado, e enterra os talentos e os dons que Deus te deu? Fugir não é só para quem está no mundo. Fugir é para você e eu, que estamos no banco, ou estamos à frente, pregando, cantando, tocando, fazendo algo para Deus. Fugir não está relacionado a coisas básicas como ir à igreja, como louvar, orar ou ler a Bíblia. Mas fugir de Deus também pode ser a forma como lidamos com pequenos problemas do nosso dia. Como você se porta diante dos probleminhas que surgem? Você foge deles? Das situações que você tem que resolver? A gente resume, isso tudo é importante. Leia a Bíblia, ore, busque. Mas não faça isso apenas de forma superficial, igual o povo de Israel estava fazendo, uma religião superficial. Mas faça isso de coração também. Nós fugimos de pequenas situações da vida. Nós nos omitimos a resolver problemas que Deus deu plena capacidade para você de solucionar. Você pode estar vivendo a igreja, mas se omitindo dentro e fora dela, a cumprir o teu chamado naquilo que é grande ou naquilo que é pequeno. Quantas coisas pequenas nós temos aqui dentro da Igreja Presbiteriana Filadélfia para fazermos, para servirmos. Muitas vezes a gente está fugindo e se omitindo, achando que são coisas pequenas demais, mas aquilo que é pequeno para nós é de extrema importância para Deus. E é quando nós perdemos essas pessoas que fazem essas pequenas coisas, é que nós sentimos a falta delas. No verso 3, quero convidar você a ler comigo. Amém? Vamos lá? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor,
para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quantas vezes você não dizima, não oferta o seu ganho, ou o tempo e a sua vida para as coisas de Deus? Com peso no coração, nós não contribuímos para a casa do tesouro. Mas a gente não tem esse mesmo peso no coração na hora de aproveitar o nosso lazer. Na hora de viajar, na hora de sair, na hora de fazer as nossas coisas. Nós pagamos para ver. Pagamos pela perdição muitas vezes. E muitas vezes, em vez de nós abençoarmos o nosso irmão com os nossos recursos, nós às vezes mantemos a vida e o vício daquele irmão que a gente diz amar. Muitas vezes nós fazemos como Jonas, nós pagamos a passagem, pagamos ali, gastamos nosso dinheiro para ter atalhos. Quantos golpes existem que pegam pessoas gananciosas, pessoas que querem dinheiro fácil, né, golpe do Pix e muitos outros, que às vezes a gente acha que é impossível cair, e um dia você também pode cair nisso, e conhecer pessoas que caíram, em vez de dizimarmos, de ofertarmos o nosso tempo. Não se trata de dinheiro, mas se trata de devoção, honra, honrar a Deus naquilo que nós temos e com o que nós somos, nossos talentos. Tem talento de cantar, tem talento de gerir, você usa isso mais lá fora, mas você não está usando aqui dentro. Médicos, pessoas no meio da saúde, cada um aqui tem uma profissão, tem uma experiência, um conhecimento que pode dividir com a igreja e com a comunidade, mas muitas vezes nós fazemos isso somente no meio secular, e nós não fazemos isso no meio cristão, servindo outras pessoas, mas em nome de Cristo, glorificando a Deus. Então, nosso prazer muitas vezes é com coisas que tomam lugar do nosso culto a Deus. E é muito fácil apontar para a pessoa do mundo e dizer que ela foge de Deus. Pelo menos essa pessoa está fugindo de Deus. Pelo menos ela não está mentindo. Porque muitas vezes eu e você dizemos que adoramos a Deus, mas não fazemos isso. Então nós fugimos e nós mentimos para o nosso Senhor Jesus, dizendo que estamos dando tudo quando estamos dando um sacrifício imperfeito. Estamos dando um cordeiro coxo, um cordeiro com defeito, mas dizemos para Deus: Senhor, este é o melhor. Senhor, isso é tudo, quando não é. Pelo menos aqueles que estão lá fora estão longe de Deus, mas muitas vezes não estão mentindo, não estão se omitindo como nós a resolver os problemas que existem. E o incrível é o quê? Que Jope, que era onde Jonas estava no porto, ficava a 1.400 quilômetros de Nínive. E Jonas decide ir para Tarsis a 4.000 quilômetros de distância. Olha a diferença de distância de um lugar para o outro. E Jonas resolve fazer o caminho mais longo, como eu e você muitas vezes decidimos fazer. Então a gente vai para o verso 4. Leia comigo também, verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmão, tem tempestades que não são do inimigo. Existem tempestades na nossa vida, que é Deus quem manda, para nos castigar ou nos corrigir, porque você está fugindo. Então, se você hoje está vivendo uma tempestade, para analisar. Será que essa tempestade
é do tinhoso, do Satanás, sei lá qual nome você dá para ele? Ou será que ela pode ser uma tempestade que Deus está mandando sobre a sua vida para te ensinar algo? Nem toda tempestade está no domínio do inimigo, de Satanás, mas tem tempestades que Deus permite que nós passemos. Só que o barco, a gente tem que pensar no barco como a igreja, como o mundo, dizer. E a gente tem que entender que Jonas está representando a igreja dentro disso. Veja só o verso 5. Leia comigo. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Se o barco é o nosso bairro, é a nossa igreja, é o nosso trabalho, e Jonas é a igreja, é eu e você, nós muitas vezes dormimos como igreja. A tempestade que estava acontecendo era culpa de quem? De Jonas. Da mesma forma, muitas vezes as tempestades que nós vivemos no nosso bairro, na nossa cidade, é culpa minha e sua por nos omitirmos. Quando a igreja se omite a fazer o papel dela, foge de pregar o evangelho para aqueles que Deus mandou, as tempestades vêm sobre nós e sobre as pessoas à nossa volta. Muitos problemas que você reclama, quem tem, às vezes, o poder, a responsabilidade de orar e resolver, somos nós, como igreja. Problemas que estão surgindo por conta da nossa omissão, assim como Jonas se omitiu a pregar o evangelho, trouxe uma tempestade e colocou a vida de pessoas em riscos. Pense comigo. Ele colocou em risco a vida das pessoas no barco, e ele colocou a vida de pessoas em risco na cidade de Nínive. Quando ele se nega a pregar, ele está colocando em risco milhares de vidas que tinham que ouvir o evangelho. E quando você se omite a fazer a sua parte como igreja, vidas estão sendo colocadas em risco. Pessoas que precisam ouvir, não ouvem, porque você se omite. Tempestades vêm, colocam sua família em risco, colocam seus amigos, pessoas que você conhece, mas você também está colocando a vida de outras pessoas, omitindo essa palavra deles. E no verso 5, no verso 6, então, a gente vai ver algo muito interessante, que quando a igreja dorme, aqueles que não são cristãos tomam o espaço da igreja para resolver os problemas que nós nos omitimos. No verso 6, vai dizer aqui que o mestre do navio, ele disse para Jonas, né, que se passa contigo? Está dormindo nessa situação? Mas antes, no verso 5, a gente vai ver que quem estava tentando resolver o problema eram os marinheiros. Marinheiros que adoravam outros deuses. Não adoravam ao Deus, o Senhor dos Exércitos, mas tinham outras crenças, outra fé. Eles estavam jogando a água para fora do navio, eles estavam jogando as cargas para se salvarem, mas o homem de Deus, a igreja, estava dormindo. Somos nós, muitas vezes, dormindo enquanto os problemas estão acontecendo. E quando a igreja dorme, aqueles que não são cristãos se mexem para resolver o problema da sociedade. Se mexem para resolver o problema que está acontecendo por nossa omissão. E o capitão e os marinheiros, eles então não eram adoradores do Deus verdadeiro, mas estavam rogando aos seus deuses e agindo para salvar a vida deles enquanto Jonas dormia. E quando você não cumpre a sua vocação, alguém está morrendo espiritualmente.
quando você ensina e não está ensinando, quando você prega e não está pregando, quando você canta e não está cantando, quando você tem um dom de orar e você não está orando. E tantas outras coisas que a gente poderia pontuar aqui. Deus quer usar o que Ele te deu para salvar pessoas. No verso 7, e eu quero convidar os irmãos a lerem comigo o verso 8 e o verso 9. Diz assim: Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então eles lançaram sortes nesse momento, caiu sobre Jonas, e Jonas diz: Olha, eu temo ao Senhor. Naquele momento que ele diz que ele era o motivo, aqueles homens ficam com medo porque conhecem a fama de Deus. Eu creio que esses homens ouviram as histórias de como Deus libertou o povo do Egito, como ele derrotou Faraó e como ele derrotou tantos outros povos e deu vitórias impossíveis para aquele povo. Esses homens sabiam a fama desse Deus. E no verso 10, vai mostrar que eles conheciam os feitos do Senhor. E no verso 11, o 12 e o 13, Jonas diz o que deveria ser feito para salvar a todos. Ele diz: Olha, me joguem ao mar, que assim vai cessar a tempestade. Porém, eles não fizeram isso. Eles tentaram resolver o problema com as suas próprias forças. Eu quero convidar você a ler comigo o verso 13. Amém? Leia comigo. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Eu e você fazemos isso também. Deus nos dá a resposta, diz a direção que devemos ir, só que nós não fazemos isso. Nós queremos remar com as nossas próprias forças para resolver os problemas. Mesmo tendo a solução na nossa cara, nós optamos por tentar mais um pouco. E, em último caso, recorrer à saída que Deus nos deu. E é muito louco isso, porque por que a gente gosta de teimar com Deus, não é verdade? Por que nós gostamos de testar a Deus? Então a gente vê que os homens tentam com as suas próprias forças, mas eles logo descobrem que precisam cumprir aquilo que Jonas disse, aquilo que Deus queria. E no verso 14, e no 15 e 16, nós vemos eles jogando Jonas e clamando a Deus. E que lição a gente poderia tirar, chegando na conclusão da história de Jonas? Primeiro, Jonas diz que é crente, não é verdade? Muitas vezes eu e você dizemos que somos crentes, somos cristãos. Porém, se a gente for ver, aqueles homens que não adoravam a Deus verdadeiro, obedeceram a Deus muito mais do que Jonas naquela viagem. Por quê? Se Jonas quisesse resolver o problema, ele não deveria ter pulado do barco? Eu fiquei me perguntando isso. Por que Jonas não pulou? Jonas falou, ele sabia qual que era a situação para ser resolvida. Falou, ó, vocês têm que me jogar do barco. Mas ele não tomou em nenhum momento a ação de fazer isso para salvar as pessoas. Ou seja, ele terceirizou a solução do problema, deixando na mão de homens que não eram servos do Deus verdadeiro resolverem. Então, muitas vezes nós fazemos isso, temos a resposta, temos todas as ferramentas, mas nós apenas deixamos para os outros resolverem. E Jonas, isso me chamou a atenção.
Jonas, ele terceirizou a sua lição porque não se jogou no mar, porque ele não tomou iniciativa. Ele esperou que aqueles homens pagãos tomassem iniciativa. Porém, a partir daquele dia, irmãos, aqueles homens se converteram. Eles fizeram votos a Deus. Na versão NVT vai dizer que eles firmaram um compromisso com o Senhor. Então vem outro ensinamento para nós. Tempestades são momentos de conversões. É momento de você se converter num caminho e tomar outro. Mudar de direção. É na tempestade que nós enxergamos a esperança de algo melhor, de um fim, do fim do túnel. E eu acredito que eles nunca se esqueceram dessa oportunidade, desse acontecimento, porque fazer voto é algo sério. Não é algo como hoje, que a gente faz um voto no altar, faz um voto com Deus e a gente nem cumpre. Deus nos dá, Deus nos abençoa, mas nós esquecemos do voto que fizemos. Não, o voto era algo sério. Naquele tempo, se um homem e uma mulher faziam um voto, ele tinha que cumprir aquilo até o fim. E no verso 17, então, nós chegamos e diz que o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E o que eu tenho para trazer para os irmãos essa noite é que aquilo que nós achamos que é o nosso castigo, muitas vezes é o nosso livramento. O grande peixe, para muitos, foi parte do castigo de Deus para Jonas. Mas eu enxergo o grande peixe como aquilo que salvou Jonas. Porque Jonas, quando cai no mar, era para ele ter morrido afogado ou congelado naquele mar. Mas então o peixe o traga e salva Jonas. O peixe foi a locomoção de Jonas, mas também foi a salvação. Só que eu e você murmuramos. Olhe para os problemas e enxergue sempre algo bom, irmão. Um tempo atrás a gente foi no Guará, o pastor Ivanaldo caiu lá do barranco, lá no, né, pastor? Eita, até hoje lá, o Pedro, que é meu colega de serviço, foi com a gente e virou meme, tá? Entre a gente lá, a gente sempre lembra, tem que estar comentando, né? Sempre que alguém vai cair, a gente lembra do pastor Ivanaldo, né? Então, olha só que não aconteceu nada de grave. Ah, machucou o nariz. Aí você tem que olhar e dar graças a Deus e falar assim, Senhor, obrigado por ter preservado a minha vida. Muitas vezes você lá quebrou a perna, mas poderia ter acontecido uma coisa pior, não é verdade? Só que nós murmuramos, nós reclamamos com Deus. Nós, o povo no deserto, reclamava. Tinha maná, tinha água, tinha sombra, tinha fogo, tinha tudo e reclamava. Nas coisas pequenas, nós reclamamos, murmuramos. Então não murmure. Muitas vezes o grande peixe que vem em sua direção não é para te fazer mal, mas é para te livrar, às vezes, de coisas piores que você não imagina. E com isso, quantas vezes Deus te livrou da morte e você nem sabe? Quantas vezes Deus te ajudou? Como igreja, o que você tem feito a Deus? Você tem estado aqui para agradecer, para servir a esse Deus que te livrou do pecado, do inferno e te deu uma nova vida, salvação, uma nova perspectiva? A igreja não pode dormir no barco. Não pode, irmãos. Deus nos livrou para nós libertarmos outras pessoas também. Deus não te livrou à toa. Deus não livrou Jonas à toa daquele mar. Ele me livrou, te livrou, para nós livrarmos outras pessoas também com a pregação do Evangelho. E o que você tem feito no barco? No barco chamado vida para Deus? Fugido do teu chamado? Eu quero te convidar nesse momento a assistir
um vídeo. Queria que você prestasse atenção nesse vídeo e refletisse nele. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, senhora, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais. Entretenimento era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não. Eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias, eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária. Eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se,
você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Amém. Forte, né? E qual é o teu chamado? A Bíblia é clara sobre o chamado que a igreja tem aqui. Não reclame daquilo que não tem, do se fulano não está vindo, se fulano não está vindo, mas participe. Coloque sua vida diante de Deus e de servi-lo da melhor forma, com aquilo que você tem. Deus vai nos julgar pelo que somos chamados para fazer. Amém? Que a gente possa pegar esse desafio para nós. Gostaria de convidar o pastor para orar por nós, né? E depois tem um cântico e a bênção apostólica. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade que a igreja deu, que Deus deu de estar aqui compartilhando essa palavra e que você leve isso em prática, viu? Não é para guardar para você não, mas para você pensar e colocar em prática aqui, hoje, agora.